Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site, que você já conhece, www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Nós vamos ver mais um aspecto do fruto do Espírito que fala sobre a benignidade, que é uma virtude que nós recebemos do Espírito Santo para que nós possamos ser útil para as pessoas, fazer o bem a todos, sem olhar a quem, sem esperar algo em troca, um sentimento que brota no coração e você procura ajudar as pessoas, mesmo se seja uma pessoa que te faça um agravo. Quando você passar por situação que alguém não simpatiza contigo ou algo parecido, se depender de você, você terá condições espirituais e emocionais para fazer o bem, até mesmo para alguém que possa lhe causar um prejuízo. Essa virtude é maravilhosa. E isso, com esse sentimento de querer ser útil, de querer fazer o bem, isso a pessoa estará evitando. Nós, os cristãos, que recebemos do Espírito essa virtude, esse fruto, estaremos com um escudo, como diz a lição, um escudo protetor contra as porfias. Porque muitas pessoas entram em contendas, porfias, porque elas não têm esse sentimento, elas não sentem o desejo de fazer o bem, e se fizerem o bem, muitas das vezes é por interesse, e se receberem um agravo, elas não conseguem ter um sentimento pacífico, de mansidão, para promover a paz e ainda, se possível, fazer o bem. Elas não têm esse sentimento. Por elas não ter a benignidade que vem do Espírito, se sofrerem um agravo, elas vão revidar, elas vão facilmente pegar o caminho da contenda. E existem muitas porfias, muitas contendas, muitas discórdias, discussões, intrigas, desunião, por falta do fruto da benignidade. Aí a importância desse fruto. A pessoa que recebe esse fruto do Espírito Santo, ele tem um coração pacífico, bondoso, e ele sente um desejo de ser útil para todas as pessoas, mesmo aquelas que fazem o bem ou não lhe fazem o bem. Ele é uma pessoa usada nas mãos de Deus para promover o bem. A lição tem 3 partes. O textuário baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 32, leitura bíblica em classe, Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. A primeira parte da lição nos diz: a benignidade fundamenta-se no amor. A segunda parte da lição: a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Notemos que esta lição, esse trimestre, a gente aborda as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, mas também aspectos negativos, resultados da carne, da concupiscência, dos desejos carnais. E nessa lição, novamente, nós vamos abordar um aspecto proveitoso, do resultado do fruto do Espírito, mas também um aspecto negativo, resultado do fruto da carne. Terceira parte, revistamo-nos de benignidade. A primeira parte nos diz assim: a benignidade fundamenta-se no amor. O que é benignidade? Anote isso, irmãos. Ponto de destaque. A benignidade perfeita vem de Deus por obra do Espírito Santo. Não vem por caprichos humanos. A benignidade perfeita. Existe a bondade, a benignidade humana, é inerente do ser humano, ele pode fazer o bem, mas é limitado. É limitado. A benignidade humana ela é limitada, ela é interesseira, e quando eu digo que ela é limitada, se alguém lhe fizer um agravo para a pessoa, para o ser humano, ele já deixa de fazer o bem e paga o mal com o mal. A benignidade perfeita que vem de Deus é aquilo onde Cristo diz: não pagueis o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Então, ela é oposta às reações humanas. Ela surpreende, porque tem uma atitude nobre do reino de Deus. Então, a benignidade perfeita vem de Deus, por obra do Espírito Santo. Sem isso, não é benignidade perfeita. Tá? Tem 2 tipos de benignidade, a humana e a celestial, a divina. Então, a benignidade perfeita
vem por obra de Deus, por meio do Espírito Santo, não por caprichos humanos. Ok? Subsídio teológico. A palavra benignidade, ela vem do substantivo grego chrestotes. Chrestotes. Que significa utilidade. Olha que a palavra benignidade do grego é um substantivo, significa utilidade, que por sua vez deriva do verbo chrestos, que significa útil. Essa utilidade revela uma excelência moral e espiritual que o ser humano vazio não tem. Essa utilidade de ajudar, de ser útil a todas as pessoas sem olhar a quem, revela uma nobreza de espírito que vem de Deus. Tá? A pessoa benigna traz benefícios a todos os que lhe rodeiam, pois essa é a vontade do Espírito Santo. Então, a vontade do Espírito Santo é promover o bem a todas as pessoas, boas e más. Ok? Claro que as pessoas más, se houver possibilidade de elas receberem a nossa ajuda, a gente oferece, sem problema. O problema é que muitas das vezes as pessoas más não querem nem contato com as pessoas do bem. Fica difícil para as pessoas do bem ajudá-las. Mas se houver possibilidade de ajudarmos as pessoas más, elas serão ajudadas de igual forma. Isso é a benignidade que vem do céu. É uma utilidade. Você é útil para atender necessidades alheias. Aplicação. O sentimento de ser útil às pessoas que nos rodeiam é fruto do Espírito Santo. Sem esse fruto, prevalecerá no coração humano o egoísmo. Olha aqui, irmãos, a seriedade disso. As pessoas que não têm o fruto do Espírito, a benignidade, elas são egoístas, só pensam nelas. Elas não querem compartilhar, não querem ajudar. E se ajudam, é por conveniência, porque são pessoas amigas, são pessoas que fazem o bem para mim, que me dão retorno, mas elas não pensam em hipótese alguma ajudar pessoas que aos olhos delas não lhe dão retorno, são pessoas más, não se preocupam com as dificuldades alheias. Tá? Então anote isso aí. O sentimento de ser útil às pessoas que nos rodeiam é fruto do Espírito Santo. Sem isso as pessoas serão egoístas, só pensando em si próprio. Tópico 2. Jesus, exemplo de benignidade. Exemplo por excelência. Ponto de destaque. Jesus, ele é o modelo e a fonte de toda a benignidade. Por isso que nós temos que buscar a pessoa do Senhor Jesus. Vejam que a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia diz, não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi a vós. Jesus sabia, a humanidade não queria mesmo se sujeitar a Deus. E ele, sabendo disso, veio e se ofereceu. Isso é benignidade. É você se doar, é você oferecer-se a si próprio. Jesus diz, por amor desse eu me santifico a mim mesmo. Mesmo sabendo, olha o maior exemplo, quando na cruz Cristo estava sendo crucificado, pois Cristo intercedia por seus algozes. Então isso é benignidade, ela confunde a lógica humana, mas revela a grandeza celestial. Subsídio teológico. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, ajudou a todas as pessoas sem fazer acepção. Esse é o modelo. Jesus ajudou uma mulher considerada pagã, está na lição, e muitas outras pessoas sem esperar algo em troca, exceto que as pessoas glorificassem a Deus. Então o Senhor Jesus ajudou todas as pessoas que lhe rodeavam, sem fazer acepção, sem esperar algo em troca, exceto que as pessoas glorificassem a Deus. E ele, então, incentivava as pessoas a servirem a Deus e glorificarem a Deus. O alvo do Senhor Jesus era isso. Fazer o bem e revelar o amor de Deus para que as pessoas glorificassem a Deus. Então esse é o modelo para nós. Fazer o bem a todos, sem acepção. Fazer o bem a todos, sem esperar algo em troca, a fim de que as pessoas conheçam o amor de Deus e glorifiquem a Deus, servindo-o por gratidão. Aplicação. A benignidade que vem de Deus faz com que possamos ajudar a todos, sem medir esforços e sem fazer distinções. Se você sente isso no teu coração, é o fruto do Espírito, a benignidade real, perfeita, que vem de Deus, está na tua vida, se assim você
age. Vamos para frente? Tópico 3. A benignidade na prática. Ponto de destaque. A benignidade que vem de Deus é oferecida mesmo sem ser merecida. Aleluia! Eu louvo a Deus. Existe isso, Rodrigo? É real? Existe, é real. Isto é o reino de Deus. Nossa, no mundo, parece que no século XXI, agora, pós-modernidade, ouvir isso parece que não combina com a lógica social, com a conduta humana, com os relacionamentos interpessoais, mas é o reino de Deus. Exatamente dessa forma. Vou repetir. A benignidade que vem de Deus é oferecida mesmo sem ser merecida. Tá? Então nós que somos filhos de Deus, devemos entender que essa benignidade, ela deve ser oferecida mesmo que alguém não mereça. Esse é o nosso Deus. Esse é o fruto do seu Espírito, isso é o reino de Deus. Subsídio teológico. É fácil fazer o bem a quem nos faz o bem. Porém, a bondade celestial estende a mão a quem não merece. Essa é a diferença entre a benignidade humana e a benignidade de Deus. As pessoas que servem a Deus, elas estendem as mãos mesmo para quem não merece. Porém, os seres humanos que não servem a Deus, eles não vão estender a mão para quem não merece. Eles são egoístas. Só ajudam por conveniência ou para tocar trombeta, para se engrandecer. São pessoas que ajudam, mas ela, na verdade, o alvo dela não é a compaixão que ela sente pelo necessitado, mas o alvo é se autopromover, porque tem condições de ajudar, e na verdade ela quer se promover, quer que as pessoas, porque nós sabemos que é bem visto aquele que ajuda o necessitado, aquele que faz o bem é bem visto. Então as pessoas querem, a preocupação de muita gente é que elas sejam bem vistas, mas ela não sente compaixão mesmo da necessidade alheia. Agora, a benignidade que vem de Deus, realmente ela sente compaixão até mesmo por quem não merece. Isso é verdadeiro, existe e pertence ao reino de Deus. Aplicação. Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Os fariseus só ajudavam, segundo a ótica deles, aqueles que mereciam. Do contrário, eles não ajudavam. E nós temos que exceder a justiça dos fariseus, para que tenha valor, realmente, o sentimento amoroso dentro do nosso coração, para que seja pesado e seja encontrado valor, porque o nosso Deus assim o faz. Senão a gente só ajudar quem nos faz bem, não tem valor a nossa caridade. A caridade que vem de Deus, realmente, ela está disposta a ajudar a todos, sem fazer distinção, até mesmo aqueles que não merecem. Segunda parte, a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Vamos ver um aspecto aqui agora no que diz respeito à obra da carne. Primeiro tópico, inimizade e porfia. Ponto de destaque. A ausência da benignidade facilita a criação das inimizades e contendas. Se existe hoje, e claro que existe, nós sabemos, muita inimizade e muitas contendas, é resultado da ausência da benignidade. Porque se houver a benignidade, uma pessoa que recebe o agravo, ela não vai pagar o mal com o mal. Ela vai pagar o mal com o bem e vai pôr fim no agravo. Porém, devido a não existir a benignidade, paga-se o mal com o mal, cresce então a inimizade e as contendas. Vejam o prejuízo que existe na face dessa terra, entre as relações humanas, pelo fato de não existir no coração de muita gente o fruto do Espírito chamado benignidade. Subsídio teológico. Uma pessoa que não recebe o fruto do Espírito, onde se manifesta, é nesse fruto que se manifesta a benignidade, uma pessoa que não recebe esse fruto, facilmente, anote isso, deixará o ódio entrar no coração e fará muitas inimizades. Se você vê pessoas que são inimigas, contendeiras, ela não tem benignidade no seu coração. Ela deixa facilmente o ódio prevalecer no seu coração. Como também não terá palavras temperadas e mansas, se envolvendo em muitas discussões e contendas. O fruto do Espírito,
quando a pessoa é benigna, essa benignidade ela é acompanhada de temperança, de mansidão. Então ela vai fugir de inimizades e contendas. E ela sempre terá no coração a disposição de estender a mão e pagar o mal com o bem. Aleluia! Louvado seja Deus. Aplicação: quem é cheio do Espírito Santo não cria inimigos e não promove discórdia e divisão. Anote essa frase. Quem é cheio do Espírito Santo não cria inimigos e não promove discórdia e divisão. Aleluia! Essa é a diferença de quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. Tópico 2. Evódia e Sintique. Ponto de destaque. Devemos tomar cuidado com as tentações, pois mesmo sendo servos bons, podemos nos deixar levar por falatórios e contendas. Era o que estava acontecendo nesta ocasião, onde a Bíblia menciona essas irmãs Evódia e Sintique. A lição menciona, eram pessoas que cooperavam na obra de Deus, mas historicamente falando parece que havia algum problema de relacionamento entre essas irmãs e Paulo pede aos seus cooperadores para tomar uma providência e ajudá-las. Subsídio teológico. Em Filipenses 4:3, Paulo pede ao seu companheiro que ajudasse as irmãs Evódia e Sintique. Essa ajuda era fruto da benignidade que havia entre os irmãos. Que mesmo vendo as contendas dos irmãos, eles não se envolviam fermentando essas contendas. Eles tinham ânimo para ajudar os mais fracos e dissipar a divisão, eliminar as contendas. Então a visão de Paulo qual era? Ajude essas irmãs para que elas se relacionem bem, para que elas se entendam, para que acabe essa discórdia. Então, aí foi revelado o fruto da benignidade. Havia em Paulo e havia nos cooperadores de Paulo. Todos os servos do Senhor que tinham o Espírito Santo, que eram tementes a Deus, que vigiavam, eles então tinham facilidade para promover a pacificação. E aí então, guiado pelo Espírito Santo, era como se Paulo estivesse dizendo, olha, faça com que seja revelado a benignidade entre essas irmãs, entre esta congregação, para que eles se relacionem bem, vivam em paz e harmonia. Isso é o fruto da benignidade, promover o bem e a paz. Aplicação: a benignidade gera reconciliação e unidade. Sempre que houver um desejo de reconciliação, de unidade, isso é resultado do fruto da benignidade. Aleluia! Vamos para frente, tópico 3, Miriam e Arão. Ponto de destaque. Miriam e Arão foram tentados a promover a divisão. Passaram por essa tentação também. Lá no deserto, enciumados ficaram em relação a Moisés. E aí então, Deus viu que aquilo iria trazer uma grande divisão. Deus repreendeu os dois. E aí então nós vemos que é um perigo se deixar levar pela tentação e promover a divisão. Isso não tem nada a ver com o fruto da benignidade. Olha só, subsídio teológico. A falta de benignidade em Miriam e Arão trouxeram sérios prejuízos a eles próprios, tais como reprovação de Deus, doenças e disciplina. É um perigo deixar-se levar pelas obras da carne. Nós temos que nos encher do Espírito Santo para que seja visto constantemente em nossas vidas o fruto da benignidade. Porque o resultado da benignidade são bênçãos de Deus para a nossa vida. É a união, é a paz, é a harmonia, é a reconciliação, é a alegria, é a felicidade. Agora, se deixar levar pelas obras da carne, olha o resultado aqui, ó, reprovação de Deus, doenças, disciplina, tristezas, angústias e etc. Eu coloquei aqui etc. Lembrando que esses estudos são dissertações que eu faço, conclusões que nós fazemos dentro de uma ótica conclusiva teológica. Nós estudamos a lição, buscamos os compêndios e faço as minhas definições, tá? Não tem nada plagiado aqui. São definições bem claras debaixo de uma direção do Espírito Santo por meio da oração. Estamos sempre em oração com os obreiros, temos o nosso devocional, nosso altar,
e o presbítero Mongeel também, que me ajuda muito aqui, nós sabemos, somos companheiros de oração, preparando o material aqui na direção do Espírito para vocês. Então aqui, ó, anote aqui o que eu concluí. A falta de benignidade em Miriam e Arão trouxeram sérios prejuízos a eles próprios, tais como reprovação de Deus, doenças, disciplina e etc. Aplicação: o caminho da benignidade é prazeroso e suave, ao contrário do caminho da contenda, que é um caminho de espinhos e tristezas. Então, que venhamos a nos encher do Espírito Santo para que a benignidade se manifeste em nossa vida, pois é um caminho prazeroso e suave, diferente das obras da carne, que é um caminho de espinhos e de tristeza. Temos exemplos aí de Miriam e Arão. Parte 3, revistamo-nos de benignidade. É bem melhor, né? Primeiro tópico, retirando as vestes velhas. Ponto de destaque. Devemos tirar as vestimentas da carne e vestir as vestimentas do Espírito de Deus. Subsídio teológico. A palavra novo, em Colossenses 3:10, tem o sentido figurado do grego neos, que significa coração renovado. Tá? A palavra novo, em Colossenses 3:10, olhe lá, tem o sentido figurado do grego neos. Novo ali está escrito no grego neos. Num sentido figurado quer dizer coração renovado. Quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, como está na Bíblia, os nossos sentimentos são mudados para sentirmos e agirmos conforme a vontade de Deus. Daí a importância, como está na aplicação, de nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. Como Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Havia uma seita naquela época onde eles bebiam bastante, para que quando eles estivessem embriagados, eles achavam que nesse estado de embriaguez eles iam entrar em êxtase e ter experiências com seres divinos. Paulo, sabendo disso, diz para eles, não, isso acontecia lá em Éfeso, vocês não se embriaguem com vinho. A presença de Deus não vai vir por meio de um estado de embriaguez. Vocês se encham do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí nós vamos ter um sentimento mudado, um coração renovado, e aí vamos agir conforme a vontade de Deus, e os beneficiados seremos nós mesmos. Diferente de Miriam e Arão, que entraram no caminho da carne e trouxeram prejuízo para eles mesmos. Temos o exemplo que a Bíblia nos dá. Então vamos nos encher do Espírito e seguir o caminho do fruto do Espírito, da benignidade. Tópico 2 e o tópico 3. Achei interessante aqui a primeira parte do parágrafo, do tópico 2 aqui da terceira parte. A primeira frase diz assim, a benignidade é um antídoto, isso aqui é o tema da lição. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Qual é o papel do escudo? Nos proteger. Nos proteger de coisas que venham para tentar nos derrubar, nos atingir. Então todas as obras da carne que tentam invadir o nosso coração, que vai trazer prejuízo para nós, elas não vão nos atingir com o escudo da benignidade. A benignidade é um escudo protetor. O papel de um escudo é proteger, é trazer segurança para quem está segurando esse escudo. Isso só traz benefício. Então, eu gostei aqui da inspiração do escritor, que a benignidade é como um escudo contra as porfias e as contendas. Então, se alguém ao teu derredor, de repente, não merecer, aos olhos humanos, a ajuda, não pague o mal com o mal, mas pegue o escudo da benignidade, estiver ao teu alcance, ajude as pessoas, tenha um sentimento compassivo, piedoso, misericordioso e, se possível, pague o mal com o bem. E aí você vai estar evitando as contendas e as porfias. Aplicação. A benignidade, o tópico de sede benignos. A benignidade deve ser vivida diariamente. Todos os seres humanos querem ser felizes, querem ser infelizes todos os dias. Então, a benignidade ela tem que ser praticada diariamente. Se nós, com o nosso presente, vivermos de forma benigna,
com certeza teremos um passado de boas lembranças e construiremos um futuro seguro de alegria na presença do Senhor. Mas tudo depende do presente. Por isso, a benignidade deve ser vivida diariamente, para que você tenha um passado bom e um futuro próspero. Ponto 3. Imitando a conduta de Paulo. Achei interessante aqui também, no meio do tópico, que diz assim, ó, não podemos nos esquecer que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então o apóstolo Paulo, no início aqui, diz, ó, o apóstolo Paulo tinha uma vida ilibada e como líder era um exemplo para os crentes de Corinto. É tanto que no capítulo 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, lembrando que nós nos chamamos cristãos, isso significa que nós devemos nos parecer e agir como Cristo. E Cristo deu o maior exemplo, o apóstolo Paulo também. Nós devemos amar o nosso semelhante, como a nós mesmos, e nunca jamais pagar o mal com o mal, mas nos enchemos do Espírito Santo para que o fruto da benignidade esteja realmente presente em nossa vida e a gente vai estar sendo útil, pagando a todos sempre com o bem que vem de Deus. Aleluia! Conclusão. Se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, pois são obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, como eu disse no início, é a fonte de toda a benignidade, que com sua benignidade atraía as pessoas, lembrando que ele desceu aqui, as pessoas nem queriam lhe receber. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas ele não desistiu. Isso é benignidade. É ser útil mesmo que alguém não mereça. É não perder o ânimo de fazer o bem, mesmo que alguém, humanamente falando, não mereça. Cristo nos deu exemplo. Jesus manifestou, antes ainda, atrair as pessoas para se reconciliarem com Deus. Como eu disse, ele ajudava as pessoas para que elas vissem o amor de Deus e passassem a servir ao Senhor, glorificando. Jesus manifestou sua benignidade, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, pelo diabo, e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não fizemos nada para merecer o sacrifício de Cristo. O que é isso? É benignidade. Que isso possa ser nitidamente entendido por todos os filhos de Deus, para que nós possamos dar o mesmo exemplo que Cristo nos deu. Pagar sempre com o bem a todos, sempre ser útil a todas as pessoas, sempre estender as mãos, não esperando nada em troca, mesmo se alguém não mereça, mas que nós possamos revelar Cristo por meio das nossas atitudes. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição e eu convido você, esteja domingo nas nossas igrejas para aprendermos juntos a lição de número 7. Deixa o teu ok, compartilhe. Eu quando vou compartilhar no Facebook, com todos os que eu posso compartilhar, dá aproximadamente 50 linhas de tempo, eu compartilho. Aonde o Facebook vai aceitando, eu compartilho, porque eu sei que eu estou evangelizando, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então compartilhe esse vídeo, seja um evangelista nos meios de comunicação, nas redes sociais, eu tenho certeza que Deus estará enriquecendo o teu coração. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.